Giovana Botega, uma satisfação recebê-la aqui para a gente falar dessa semana tão importante que celebra as pessoas que têm deficiências intelectuais ou múltiplas, enfim. Para a gente falar um pouco dessa semana para a nossa população, para os ouvintes, enfim. Seja bem-vinda, Giovana, bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem. A satisfação é nossa de vir até a rádio para falar um pouquinho da nossa clientela, dos nossos alunos, dos nossos serzinhos especiais. Fantástico, né? Eventualmente a gente tem assunto, vamos aproveitar para falar. E essa semana é uma semana de celebrações, não só aqui, em todo o Brasil, né, Giovana? Qual é o objetivo de se ter uma semana específica para isso? Então, dia 21, ontem, iniciamos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Todos os anos temos um tema gerador. E este ano o tema é Conectar e Somar para Incluir e Construir Inclusão. Uhum. Então, a gente precisa, todos os anos, todos os dias, trabalhar a inclusão. Mas nessa semana, mais ainda, voltado à inclusão, né? O Brasil ele tem as melhores legislações que existem, mais avançadas, mais modernas, porém, a inclusão ainda é um tabu. E nós precisamos trabalhar esse respeito e garantir que as pessoas com deficiência tenham realmente acesso ao que elas têm direito. Uhum. Não só elas, como a família também, né? Na sua visão, como atuante neste setor, dentro da educação em si, por que você acha que ainda temos esse tabu tão grande em torno do tema inclusão? Por vezes, essa barreira ela é formada por nós mesmos, adultos. Criança não tem dificuldade não de tem conviver dificuldade com o desigual, no caso. Exatamente. Adultos têm dificuldade de incluir, criança não. É por isso que a gente fala tanto que a inclusão ela precisa ser comentada diariamente. Uhum. A gente precisa falar de inclusão todos os dias. É como eu falei, é um filme de terror, às vezes, para muitas pessoas. E Sim. quanto mais você assiste, mais você fica menos medo. Sim, então, mais a gente se habitua a conviver, a ver, a perceber que é... Isso. E não é isso, né? É o amor que deve ser, que mantém toda essa sociedade. E eu falo que quanto mais as pessoas têm conhecimento, quanto mais as pessoas têm informação, maior é a conscientização. Essa semana vocês pretendem, então, diante desse tema, trabalhar essa questão aqui em Sorriso também, professora? Isso, nós estamos com uma semana bem especial que iniciou então ontem, né? Nós tivemos a abertura com um café da manhã e um chá da tarde lá no Marco Zero. Foi bem legal, as crianças, adultos, enfim, toda a nossa clientela, porque nós atendemos crianças de 6 meses a adultos de 62 anos, então não temos só crianças, nem Sim. só adolescentes. Uhum. Nós temos todas as faixas etárias, né? Ontem à noite tivemos a grata satisfação de ter a palestra com a família do Michel, com a professora Cleci. Hoje nós temos um momento bem legal também no Castelos, onde eles vão ter uma festa. Eles nem sabem ainda, ó, vão ficar sabendo agora. Acabar com a surpresa, professora. Se não quiser, Exatamente. Não, mas eles sabem que vai ter um momento lá no Castelos. Então, vai ser um momento de inclusão realmente, onde eles vão ter uma festa. Uma festa fantasia, com tudo o que tem direito, o que eles têm direito. E aí a gente vai fazer lá no Castelos. Uhum. Amanhã nós teremos apresentações com a CDL. A CDL vai fazer apresentações com música, yoga, e teremos um dia diferente com eles também. Uhum. Na quinta-feira, nós também... e na quarta, nós temos um grupo de voluntárias que irão fazer uma pizza, o dia da pizza na escola. Então, eles também terão um momento diferente. Na quinta-feira, é o momento da beleza, onde a gente vai fazer com eles... enaltecer a beleza deles, né? Que eles já são lindos. E aí, Sim. Enaltecer essa beleza com cabelo maluco, com maquiagem, pinturas... E na sexta-feira, então, nós teremos a inclusão com o ensino regular, onde o Colégio Regina Celli estará com os alunos e fará essa integração. E à noite também nós teremos uma palestra com o gestor do CAD, que é o Cadastro Único.
E para fechar com chave de ouro, no domingo nós teremos a missa no GESP às 19 horas. Então, essa é aberto à comunidade. Aberto à comunidade. Então, essa é um pouquinho da nossa programação da semana. Que bom, é importante celebrar a semana, mas é importante também a gente avançar em todos os aspectos, e a mobilidade é um desses aspectos quando a gente fala do termo inclusão para quem tem alguma deficiência, né? Eu sei que não é o papel da escola especial, mas é o papel da comunidade. Então, a gente pode falar um pouco sobre isso, como é importante. Como vocês veem isso aqui em Sorriso? A gente tem que avançar ainda? Sim, na verdade, a gestão vem avançando a passos largos na inclusão, na acessibilidade. Porém, a acessibilidade não é só acesso ao usuário de cadeira de rodas. A acessibilidade é para todos aqueles que necessitam de algum recurso. Inclusive, a gente não sabe que dia que a gente vai precisar. Sim. Hoje enxergamos, hoje andamos tranquilamente, mas e se um dia perdermos a visão, ou a audição, ou a mobilidade? Então, isso hoje é para... a gente não se inclui nisso, mas a gente não sabe o dia que a gente vai necessitar. E as nossas praças, graças a Deus, já estão com mobilidade para cadeiras de rodas. A acessibilidade do município vem crescendo. Porém, nós ainda temos algumas situações que como eu estava falando, se você for no banco e você não ouve, como que você vai saber se você não ouve e você não sabe ler? Como que você vai saber que no painel está chamando o seu número? Uhum. Então, assim, a gente vê, eu falo que a sociedade ela só enxerga o que é visível aos olhos e não ao coração. Então, nós precisamos trabalhar essa inclusão da deficiência intelectual, do autismo. Ai, por que você está furando a fila? Você está na minha frente e você é normal? Ou por que disso? Porque, aparentemente, quem tem certos graus de autismo não se percebe, no caso, né? Exatamente. E isso é o que a gente precisa trabalhar ainda. Não só aqui, mas a nível de Brasil, de mundo, né? Todo ser humano. Exatamente. Na humanidade. A pessoa está dizendo aqui para nós, pelo Fala Cidadão, uma pena que ainda existem muitas pessoas com preconceito em todos os sentidos, aos portadores, preconceito com os portadores de deficiência múltipla intelectual. Sou prova disso porque tenho um filho e sei o quanto sofre preconceito. Preconceito das pessoas, como se nunca fosse acontecer com alguém da família, né, de quem está hoje discriminando ou tendo esse preconceito, agindo com preconceito. Tudo isso que precisa mudar. Nós, seres humanos, temos que observar, né, professora? Sim, é como eu estava falando, em qualquer lugar que a gente vai, a gente precisa ser visto não como diferente, sim como igual, com direitos, claro. E nós temos situações que as famílias vêm e nos trazem, que quando chega no médico, né, a pessoa não consegue entender. Ai, veste logo essa roupa. Se for um autista, ele tem o tempo dele. Ainda mais quando sai de casa. Ele tem o tempo, ele está fazendo pirraça, não é pirraça. É o tempo dele, é o momento dele. A gente precisa respeitar isso. Não é falta de respeito, não é falta de educação, não é isso. A gente precisa entender que eles têm o tempo deles para isso. Às vezes a gente quer que ele fale. Então a gente faz a pergunta e o que a gente espera é que no momento seja a resposta. Mas não é no nosso tempo, é no tempo dele. Às vezes ele vai te olhar e ficar pensando. E depois de 5 minutos ele vai te responder. Uhum. Então a gente precisa respeitar o diferente. E o limite deles. O limite. Fala, Milena. Giovana, a gente estava falando também não só do preconceito das demais pessoas, mas a gente vê também algumas situações em que os pais e a própria família têm resistência em aceitar que a criança é especial, né? Tem que ser trabalhado isso também, né? Porque muitas vezes o pai ou a mãe nega isso, né? As outras pessoas veem que a criança é diferente dos demais, que age de forma comportamental diferenciada e existe uma resistência, né? Até para buscar ajuda, tratamento. Sim, é um tema bem delicado que você tocou agora, porque se trata de um luto. A partir do momento que você tem um filho especial, às vezes você não aceitar não é o teu querer, é um luto que você vê. Então, isso é um processo.
às vezes a família consegue ver, a sociedade consegue ver que ali existe algo, mas é o tempo da família. Então, a gente precisa, às vezes, enquanto família, que vê isso no outro, respeitar. Falar, olha, busca um psicólogo, busca uma fono. Ai, meu filho está demorando para falar, chegou lá nos 4 anos, 5 anos, está falando. Não seja você a pessoa, mas seja você o canal para que a pessoa chegue e dê o suporte psicológico, porque é difícil a gente, enquanto família, aceitar. Mas, às vezes, uma pessoa de fora vem e fala, olha, leva num psicólogo, leva numa fono, vai fazer uma avaliação. Seu filho, a gente percebe enquanto família, mas enquanto família que circunda, mas quanto pai e mãe, você às vezes não consegue perceber. Então, assim, não olhem para isso como um problema, e sim como uma solução. Encaminha para um profissional que realmente vai fazer essa avaliação. E não julgue, porque é muito fácil falar do sentimento dos outros, mas falar do teu sentimento é difícil. E isso é em tudo. Quando você tem uma dor, é difícil porque isso é o teu tempo de cicatrizar e você aceitar e você descer até o chão para você impulsionar, para você lutar junto com teu filho. E aí o momento é mais prazeroso ainda, porque a partir do momento que você impulsiona, você tem mais força de lutar, mais garra de você dizer, não, meu filho tem isso e eu vou lutar com ele até o fim. E é isso que a gente ouve das nossas famílias, a partir do momento que elas vencem essa barreira e vencem esse luto, essa dificuldade, elas se impulsionam para lutar mais ainda e auxiliar eles e ver os potenciais neles. E é o que eu sempre falo, a gente precisa ver em nossos filhos, em nossas crianças, em nossos adolescentes e adultos, que não aquilo que eles têm de dificuldade, e sim o que eles têm de potencialidade. Se tiver 99% de dificuldade, 1% ainda existe chance e de potencial para vencer e para vencer esses limites que a gente tem na vida e na sociedade. Todos os temos, de formas diversas, né, Isso. professora? Segue mais um pouquinho aqui com a Giovana Botega, né? Ela que é a diretora da Escola Especial aqui de Sorriso e que nos brinda com a sua vinda nesta semana da pessoa que tem deficiência intelectual, múltipla, enfim. E a gente falava sobre todo o trabalho que vem sendo realizado. Um pouquinho antes do intervalo, ela falava sobre o luto, porque passam muitas famílias. E eu já vou convidar nosso ouvinte. Sexta-feira nós teremos mais uma entrevista sobre o tema aí com profissionais que tecnicamente estão mais envolvidos com a questão e mais fácil para esclarecer a todos nós. Vou perguntar aqui para a diretora ainda como é que está hoje a Escola Especial em Sorriso. Está tudo sob controle? O que você está precisando lá? Então, na verdade, a nossa escola ela é mantida pelo poder público e pela sociedade. Todos os dias, quer dizer, tudo que vier é bem-vindo, né? Eu falo que a gente recebe tudo que é doado, a gente recebe. E nós estamos agora, né, na reta final para apresentar para a sociedade sorrisense a nossa nova sede. Então, em breve teremos o lançamento da nossa nova sede, que será com certeza um lugar ainda melhor para atender os nossos alunos, os nossos atendidos, né? E nós já temos um trabalho com certeza de qualidade. Nós somos uma das APAES do Mato Grosso referência. Que legal. Toda vez que a gente reúne as APAES do Mato Grosso, a gente é uma das referências por ter muitos profissionais. Porém, ainda temos algumas faltas, que não temos fono suficiente, ainda não estamos com TO, mas isso é com o tempo e divulgação, né, a gente vai conseguir. Mas tudo que a gente tem é com excelência. Os nossos profissionais, toda a equipe atende com excelência. E para melhor atender, então, eles, nós teremos essa nova sede e a gente pede que a sociedade se enganje, então, para que a gente consiga realmente executar esse novo projeto, né, dessa nova sede.
Que está em andamento já, então, pelo que eu vi. Não demora muito. Não, em breve, muito breve. Vamos deixar teremos aí no nível das expectativas. Isso, boas, né? exatamente. Logo, em breve, teremos a diretoria que com certeza virá até aqui e irá falar sobre essa nova estrutura. Maravilha. Vale ressaltar que, enquanto ela está dando entrevista aqui, Marlene, já tem algumas fãs dela, né? Que é mãe aí das crianças que participam da APAE, elogiando a fala dela, né? As mães acabam tendo aí bastante carinho, né? Justamente pelo suporte que vocês dão para elas, né? Tem uma rede de apoio, inclusive, né? Isso, exatamente. É por isso que como eu falei, a APAE não é sozinha, ela tem um grupo que faz toda essa diferença. E temos, sim, essa rede de suporte, onde temos assistente social que cuida dessa parte de assistência, não assistencialismo, de assistência social. Assistencialismo, não. Sim. Mas todo o suporte, a parte da equipe técnica, a parte pedagógica, onde temos todo o trabalho. E, realmente, eu falo que elas não são minhas fãs, elas são fãs da instituição, por ter essa excelência. Eu sou parte dessa excelência, né? Porque sozinho ninguém faz nada. Sem a funcionária lá da cozinha, da limpeza, a fisioterapeuta, a professora, enfim, toda a equipe, não seremos o que somos hoje. Então, por termos uma equipe de excelência, que somos excelentes no que fazemos. Que bom, parabéns. O que a gente pode dizer aqui, deixar o microfone então à disposição da professora Giovana, que é a diretora da Escola Especial, para falar o que mais é importante dizer nesse momento. Vale ressaltar para quem está ligado ouvindo, vivendo a semana que é voltada às reflexões em torno. E neste ano com o tema da inclusão em si, que depende de todos nós, né? Porque essas pessoas elas vão estudar na Escola Especial, mas elas vivem em nosso meio, né, professora? Sim, elas estão, inclusive, na rede regular, elas estão em todos os lugares. E como lá no início eu falei, né, da entrevista, nós, adultos, os adultos que têm preconceito, quando eles vão para a inclusão, lá nos pequenininhos, a maior parte deles é muito bem inclusa, os coleguinhas amam estar perto. Infelizmente, quando vão crescendo, é que a gente vê o preconceito. Porém, como você estava falando, e a gente está falando, o tripé da APAE, e esse ano, como conectar e somar para construir inclusão, nós temos, como sempre, o tripé família, pessoa com deficiência e APAE. E esse ano, o tema vem com um cubo. Um cubo que significa justamente esse tripé. Tripé da educação, tripé da assistência, o tripé da educação especial, da inclusão. Fantástico. Muito obrigada, professora. Parabéns aí pela semana, pelo trabalho de toda a sua equipe. Em seu nome, nós cumprimentamos. Já tivemos oportunidade de receber aqui alguns atletas de vocês, que é um outro aspecto também, não é? Que eles trazem medalhas, inclusive, e sempre representam muito bem Sorriso. São vitoriosos, né, professora? São. Nós temos vários atletas, somos bem representados a nível nacional agora, né, com vários medalhistas, e com certeza eles fazem como eles sempre falam, eles dão o melhor. Então, eles dando o melhor deles, a gente já se sente honrado, né? E agradecer então a vocês pelo momento, pelo espaço, que são sempre abertos para nós e para a nossa clientela, né, que são os nossos alunos especiais. E eu falo que, por muitas vezes, nós temos que ser a boca de quem não fala. Verdade. Os braços de quem não abraça e as pernas de quem não anda. Então, é isso que, muitas vezes, é isso que nos move. É o amor e esse desejo de que eles estejam em todos os lugares e se sintam parte desses espaços. Fantástico. Muito obrigada, professora, pela disponibilidade. E essa semana ainda a gente volta a falar sobre isso, mas que tudo com o propósito de nos orientarmos, né? Eu digo nós, porque a gente sempre se inclui aí na categoria dos nossos queridos ouvintes, para a gente saber como lidar com certas situações, que talvez a pessoa não saiba como lidar, enfim. Tudo isso a gente vai trazer para você em virtude da semana ainda. E aqui tivemos, então, a satisfação de ouvir a diretora da Escola Especial de Sorriso, professora Giovana Botega.